26 de abril de 1986, Pripyat, na Ucrânia. O que aconteceu aqui ficará para sempre marcado na história da humanidade como o mais perigoso e desastroso acidente nuclear. Essa é a história dele. Chernobyl era a mais importante usina nuclear da Ucrânia. O acidente foi provocado pelo superaquecimento do reator 4, resultado de uma combinação fatal, falha humana e equipamentos ultrapassados. A explosão liberou uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. O incêndio só foi controlado dias depois com a ajuda de helicópteros que lançaram areia misturada com água e chumbo sobre o reator. A União Soviética tentou abafar o incidente até que a radiação foi detectada na Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Os moradores foram retirados da região com um atraso fatal de 36 horas. A nuvem radioativa atingiu 9 milhões de pessoas. Houve um aumento generalizado nos casos de câncer e doenças respiratórias na população da Ucrânia. Naquele ano, 8 mil pessoas morreram. Uma década depois do acidente, o número de mortos chegou a 125 mil pessoas. Em 1986, a Ucrânia foi palco do pior desastre nuclear da história. Em abril daquele ano, o reator de número 4 da usina de Chernobyl entrou em colapso e toneladas de substâncias radioativas foram jogadas no ar. A situação foi tão grave que materiais radioativos vazaram durante 10 dias e foram capazes de viajar pelo céu até chegarem na França. Enquanto isso, dentro do reator, o núcleo de urânio chegou a temperaturas superiores a 1.600 graus Celsius. Era tão quente que nem mesmo o revestimento de zircônio conseguiu aguentar. Ele separava o combustível nuclear do fluido responsável por absorver o calor, mas como o revestimento acabou derretendo, o urânio, zircônio, aço, concreto e areia começaram a se misturar. Todos esses materiais formavam uma espécie de lava radioativa que derreteu a base do reator e atravessou vários andares do prédio até parar no porão. Com o tempo, ela acabou esfriando e se solidificando no que ficou conhecido como pé de elefante. Para você entender melhor a origem do material, nós precisamos estabelecer um contexto ao redor dessa história. O desastre de Chernobyl começou depois que um teste de segurança no reator 4 deu errado. O reator superaqueceu a mais de 1.000 graus Celsius e mesmo com os funcionários tentando desligá-lo, uma nova sobrecarga veio em seguida. O resultado foi uma série de reações nucleares em seu interior, o que fez com que ele explodisse e rompesse o teto do complexo. O incêndio que se seguiu deixou exposto o núcleo radiativo do reator 4. E não é exagero dizer que a radiação liberada praticamente se espalhou pelo mundo. Até mesmo os Estados Unidos e o Canadá registraram altos níveis em seus territórios. Entre trabalhadores e engenheiros, centenas de pessoas morreram apenas algumas semanas depois do acidente por causa da radiação. Milhões de habitantes de regiões próximas tiveram problemas de saúde e até hoje é possível ver os reflexos do desastre de Chernobyl. Foi preciso 8 meses para que os investigadores descobrissem o pé de elefante que, por conta da cor e da forma, acabou recebendo esse apelido que até parece inofensivo, não é? Mas você estará errado se pensar isso, meu caro. Por mais que a radioatividade do pé de elefante tenha diminuído significativamente, nos mais de 30 anos que se seguiram ao desastre, ainda não é seguro chegar perto da estrutura. Isso porque, até hoje, a quantidade de radiação liberada continua sendo nociva para o ser humano. É verdade que ela é apenas uma pequena parcela das toneladas de material que surgiu durante o desastre. Só que, mesmo pequena, era capaz de matar uma pessoa em menos de 5 minutos. No início, o que se imaginava era que o pé de elefante era composto do que restou do combustível nuclear do reator. Mas assim que pesquisadores conseguiram colher amostras, análises revelaram que, na verdade,
Tratava-se de uma rara substância chamada córium. Basicamente, esse é o nome dado à mistura de materiais que acontece depois de um acidente com um reator nuclear, quando o combustível se junta à parte das estruturas do núcleo e do material usado na sala do reator. Para você ter uma ideia da raridade dessa substância, em toda a história conhecida, o córium surgiu em poucas ocasiões. Uma delas foi durante o acidente de 3 Mile Island, no estado americano da Pensilvânia, em 79, outra vez em Chernobyl e 3 vezes no acidente nuclear de Fukushima 1, em 2011. Em relação ao pé de elefante, quando os pesquisadores mediram a radiação pela primeira vez, foi descoberto que a estrutura estava liberando aproximadamente 10.000 röntgens, que é a unidade de medida para exposição à radiação. Para você entender o perigo, preste atenção nesse simples exemplo. Ficar 1 hora exposto ao pé de elefante corresponderia a 4,5 milhões de radiografias do tórax. Em apenas 30 segundos de exposição, uma pessoa já teria tontura e fadiga. Depois de 2 minutos, a exposição resultaria em hemorragia nas células do organismo. E em 5 minutos, a pessoa exposta não sobreviveria para contar a história. Ainda assim, mesmo com tanto perigo, roupas protetoras ajudaram pesquisadores a estudar a estrutura anos depois do desastre. Só que os estudos não foram tão fáceis quanto parece. Os pesquisadores perceberam que a massa era tão densa que seria muito difícil perfurá-la por meios convencionais. Por exemplo, uma das ferramentas que eles descobriram que era capaz de perfurar o pé de elefante foi um tiro de um rifle AKM. Só que, claro, não era viável ficar atirando na estrutura. E, ao mesmo tempo, quebrar o córium não era uma opção muito conveniente, já que isso poderia gerar uma poeira radioativa que traria riscos ao meio ambiente e aos trabalhadores envolvidos. O perigo era tamanho que as primeiras imagens do pé de elefante foram feitas graças a uma câmera com roda desenvolvida pelos trabalhadores. Somente assim foi possível entender que a estrutura não era feita apenas pelo combustível nuclear. Apenas 10 anos depois do acidente, em 1996, que mais imagens foram registradas. Na época, uma pessoa conseguiria entrar no cômodo em que a estrutura estava porque os níveis de radiação já tinham diminuído o necessário para que não houvesse maiores problemas. Mas quem disse que os equipamentos aguentaram? A maior parte das imagens ficaram borradas por conta da interferência que a radiação causou nas máquinas. Das fotos que foram feitas, apenas algumas mostram um homem bem próximo do pé de elefante, enquanto outra mostra algo como uma silhueta fantasmagórica ao lado da estrutura. Na primeira imagem, em que é possível ver a nítida figura de um homem, acredita-se que a proximidade com a estrutura radioativa fez com que o trabalhador desenvolvesse problemas de saúde tempos depois, ou talvez tenha perdido a vida por conta da radiação. Já na foto que mostra o homem fantasmagórico, sabe-se que ele era Arthur Korneyev, um especialista em radiação que teria tirado uma foto de si mesmo ao lado do pé de elefante e também do trabalhador na outra imagem. Ao lado de uma equipe, Korneyev recebeu a missão de encontrar o combustível de dentro do reator e verificar quais eram os níveis de radiação. Só que Korneyev não fez isso apenas uma vez. Na verdade, acredita-se que o especialista visitou o lugar mais vezes do que qualquer pessoa. E de acordo com o portal Atlas Obscura, isso quer dizer que ele pode ser uma das pessoas que mais recebeu radiação na história. Falando assim, pode até parecer uma sentença de morte, mas, acredite se quiser, o especialista ainda estava vivo em 2014, o ano em que deu uma entrevista para o The New York Times. Só que estar vivo não queria dizer que ele estava saudável, não é? Por causa da exposição ao córium, Korneyev sofria de algumas doenças, incluindo catarata. Infelizmente, nós procuramos pela internet se o especialista ainda estava vivo, mas não conseguimos encontrar essa informação. Caso você saiba do paradeiro do Arthur Korneyev, ajude a gente nos comentários a resolver esse mistério.
O que nós conseguimos encontrar foi o provável motivo de uma das fotos ter uma figura que mais parece o fantasma. Como eu disse anteriormente, a exposição à radiação atrapalhou os equipamentos. Mas no caso da curiosa imagem, acredita-se que a foto foi basicamente uma selfie de Korneyev. Com uma lanterna para iluminar o ambiente, o especialista deve ter acionado o cronômetro na máquina e acabou se movendo quando a imagem foi tirada. E por conta da velocidade do obturador, Korneyev acabou aparecendo de forma muito estranha. Enquanto isso, uma das maiores preocupações dos pesquisadores envolve a contaminação das águas subterrâneas por materiais radiativos. Acontece que o sarcófago criado para isolar o reator 4 pode sofrer corrosão. E caso isso aconteça, o abastecimento de água de cerca de 3 milhões de pessoas da cidade de Kiev ficaria em risco. Os cientistas também estão fazendo pesquisas com o córium para entenderem melhor a substância e poderem se preparar para possíveis acidentes no futuro. A questão é que eles precisam ter contato direto com o material de Chernobyl, mas isso colocaria em risco a saúde dos pesquisadores. Desse modo, os estudos tentam replicar pequenas quantidades de córium do pé de elefante em laboratório, o que pode ajudá-los a criar uma contramedida eficiente. Por exemplo, algumas pesquisas chegaram à conclusão de que jogar água na substância logo depois da formação é capaz de impedir a decomposição de certos produtos e, com isso, impedir que isótopos mais perigosos sejam produzidos. Tudo isso pode ser considerado um grande avanço nos estudos, só que, ao mesmo tempo, é preciso ter cautela, já que o material do laboratório é uma réplica. Como a tecnologia necessária para alcançar o combustível nuclear ainda não foi desenvolvida, o pé de elefante continuará no porão da antiga usina de Chernobyl por séculos, sempre como uma lembrança de um dos maiores desastres da história. Se você quiser saber mais sobre Chernobyl, me diga nos comentários. Obrigado por ter visto até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!